Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, 4:30 da tarde e a gente está aqui nesse dia chuvoso, né, para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira para nossa vida. Não é o que a igreja nos apresenta dentro do seu evangelho. Aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, o que podemos trazer, né, extrair desse ensinamento para a nossa vida, né? Cada dia um pouquinho, não é? Cada dia a gente sobe um degrauzinho quando a gente faz a vontade de Deus através da sua palavra, não é? E hoje a gente vai ver o que ele nos trouxe para a nossa mudança de hoje. Então, hoje o evangelho está no livro de Mateus. Continuamos em Mateus, só que hoje viemos para o capítulo 13, do 1 ao 9. Uma colheita custosa. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muitas coisas com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 70 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, veja só. Hoje, a palavra de Deus, ela vem com essa parábola do semeador. O que significa a parábola? Né? Eram umas historinhas que Jesus contava, né? Fazendo comparações com a nossa vida, fazendo comparação com a vida dos seus discípulos, como eles viviam. Então Jesus falava em parábolas para as multidões. Quando ele se reunia somente com seus discípulos, ele falava abertamente. Por quê? Porque os seus discípulos, eles tinham um discernimento diferente. Eles eram pessoas convertidas verdadeiramente. Então, eles viviam ali do lado de Jesus. E Jesus, quando queria falar algo para eles, Jesus falava abertamente. Mas a gente percebe que para as multidões, as pessoas que seguiam, que se aglomeravam ali ao seu redor, Jesus sempre falava em parábolas, né? Eles só entendiam quando eles se convertiam. A mesma coisa é a gente só entende a palavra de Deus quando a gente se converte e a gente começa a pedir o Espírito Santo discernimento para entendermos a palavra de Deus. A mesma coisa era com aquele povo, né? Jesus falava em parábola. E dentro desse mesmo evangelho, a gente vê mais embaixo na sequência, talvez a gente veja amanhã, né? Que Jesus, os seus discípulos depois perguntam o que significava aquela parábola que ele estava falando. E aí Jesus explica bem direitinho, somente aos seus discípulos, o que era. E a parábola diz o seguinte, né? Que um semeador saiu para semear e no meio do caminho caiu algumas sementes, né? E essas sementes, elas foram devoradas pelos pássaros. Ou seja, o que significa essa semente? O que significa esse caminho? Não é? Aqui, esse semeador dessa parábola é Jesus Cristo. A semente caída no caminho é a palavra de Deus. É o seguimento de Jesus.
né? E o caminho é o nosso coração. Como será, hoje eu vou refletir, como será que está o meu coração para receber essa semente quando ela cair no meu terreno, que é o meu coração? Como será que eu vou acolher a palavra de Deus na minha vida, né? Então agora a gente vai por partes. Então aqui a gente vê os tipos de terreno que foi caindo essa semente. O semeador foi andando e foi caindo, né? Então, caiu num caminho, a palavra diz que vieram os pássaros e comeram rapidamente. Depois a gente vê que caiu um pouco mais num terreno pedregoso, né? O que significa um terreno pedregoso? Um terreno cheio de pedras, né? Aonde elas caíram, elas brotaram, mas elas não conseguiram sobreviver. As sementes não germinaram por conta das pedras. Aí mais embaixo a gente vê que ele passou num terreno que tinha uma plantação de espinhos. A palavra diz que também caíram sementes ali, não é? Mas os espinhos sufocou a semente e ela morreu, ela não pôde germinar, não é? E por fim a gente vê que as sementes caíram numa terra boa, num terreno bom, aonde elas cresceram e deram muitos frutos. Então a gente vai ver por parte o que significa cada terreno desse em nós, né? Em que terreno a gente pode nos encaixar nesse momento, né? Como está o nosso coração, que é esse terreno, né? Que é esse caminho, né? Aonde a semente foi lançada. Então, trazendo para a nossa vida, né? A gente precisa entender uma coisa. Nós estamos aqui na Terra, a gente tem várias oportunidades, né, de escutar a palavra de Deus. A gente tem os líderes das nossas igrejas, a gente tem os pregadores, a gente tem os profetas, as pessoas que vivem unicamente para a palavra de Deus. Está sempre lançando a palavra de Deus no nosso coração. Mas como será que eu acolho? Como será que eu aceito a palavra de Deus, né? Então a gente começa aqui com esse caminho. A palavra diz que o semeador estava andando e ali estava caindo as sementes. Vamos se dizer que ele não estava vendo. Eu imagino que ele ia com aquele saco de semente para um determinado lugar, né, fazer a sua plantação. Só que aí vamos se dizer que aquele saco furou e ele foi caindo. E ele foi passando pelos terrenos aonde estava o pedregoso, o espinhoso, até chegar no terreno bom, que eu acredito que era o terreno onde ele ia fazer a sua plantação. Não é isso? Então, a gente precisa entender que o semeador é Jesus Cristo na palavra, né? O caminho é o nosso coração. E as sementinhas, né, é a palavra de Deus. É o segmento de Jesus, como a gente acolhe. Então a palavra diz aqui, em primeiro lugar, que algumas sementes caíram num caminho. Só que imediatamente vieram os pássaros e comeram. Quando que isso acontece em mim? Quando eu recebo a palavra de Deus e eu não dou ouvido a ela. Quando eu não quero saber, quando eu não entendo, quando eu não me esforço para entender também, é como se alguém, quando chega na nossa casa, a gente não tem um hábito de ler a palavra de Deus, mas muitas vezes chega alguém na nossa casa para nos dar um versículo da Bíblia, para falar da palavra de Deus, e a gente escuta. Quando a gente escuta, mas a gente não entende. Por quê? Porque a gente quer que aquela criatura vá-se embora logo. Principalmente quando é testemunho de Jeová, como a gente já falou aqui, né? Então a gente escuta até por educação, mas a gente não quer saber. A gente também não entende nada da palavra, também não quer saber. Mas por respeito à palavra de Deus, muitas vezes a gente para escutar. Ou seja, vem os pássaros e come tudo.
né? Come tudo, aquelas sementes que caiu ali, vieram e levaram. Ou seja, quando a gente não escuta, quando a gente não quer saber das coisas de Deus, aquela oportunidade que é nos dada a entender a palavra de Deus, a escutar a palavra de Deus, ela é retirada de nós. E aqui representa os pássaros que vieram e comeram aquelas sementes, ou seja, a semente que foi jogada, a semente que foi caída ali, né? Foi escolhida para que aquela palavra chegasse até mim, chegasse até você, mas a gente não quer saber. Muitas vezes até com plena consciência, não quero, não gosto desse tipo de estudo, de palavra de Deus, de nada, não quero saber. Então a gente perde. Os pássaros vêm e comem, entendeu? Aí a gente vem para o terreno pedregoso, né? Bem, aí em seguida a gente vê esse terreno pedregoso. O que significa esse terreno pedregoso? É um coração cheio de pedra. Um terreno, ou seja, um terreno pedregoso, já está dizendo, é um terreno cheio de pedra. É um caminho cheio de pedras. Não é? E a palavra diz que algumas sementes caíram nesse caminho. Né? E o que aconteceu? A palavra diz que elas germinaram, elas chegaram a sair, né, ali, a brotarem, mas como o terreno era um terreno raso, né, não tinha raiz, não tinha como a raiz se solidificar, né, a raiz daquela plantação ali, daquela semente. Então, o sol apareceu e imediatamente secou os brotinhos que tinha nascido nesse terreno pedregoso. O que significa? Esse terreno trazendo para o nosso coração. Vamos se dizer que o meu terreno, o meu coração, ele é pedregoso, né? É um terreno aonde eu escuto a palavra, né? A palavra é lançada para mim, eu escuto a palavra de Deus, eu acolho, eu fico feliz, eu vou à igreja, eu vou ao grupo de oração. Naquele momento eu me sinto assim, acolhida pela palavra de Deus. Então eu estou ali, aleluia, glória a Deus, né? E pronto. Dali não passa. Eu não consigo levar nada para a minha vida daquele momento ali. Eu não consigo trazer daquela pregação nada para a minha vida. Então, naquele momento, eu me empolgo, eu até choro, né? Eu tô ali empolgada, mas eu não tenho raiz. Eu não tenho raiz. Então, o que é que acontece? A semente, quando o sol aparece, a semente seca. E os brotos, elas vão embora. Aquilo que a gente escuta na missa, aquilo que a gente escuta no grupo de oração, seja lá onde quer que a gente vá, escutar a palavra de Deus, se o nosso coração ele não tem raiz, aquilo seca dentro da gente e quando a gente sai de lá. Imediatamente quando eu saio daquele grupo de oração, a minha vida ela passa a continuar do mesmo jeito com que eu fui ali. Né? Por quê? Porque eu não tenho raiz nenhuma. Então eu não tenho nada, é tudo oco aqui dentro do meu coração para as palavras de Deus. Eu não quero saber. Eu vou, me sinto bem, recebo ali aquelas orações, tudo, mas em se tratando de mudança dentro da palavra, daquilo que Jesus pede, eu não consigo mudar. Eu posso ir 100 anos participar de um grupo de oração, passar 100 anos ir na missa, mas o que eu escuto fica lá. Quando eu saio de lá, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era antes. Então, chama-se isso de terreno pedregoso. O meu coração, ele é de pedra. O meu coração, ele não abre a conversão. Eu não quero a conversão para a minha vida. Então, o sol vem e aqueles brotinhos que estavam brotando, o que significa esses brotinhos?
significa o momento que a gente está lá naquele grupo de oração, o momento que a gente está naquela missa, que a gente está sendo alimentado pela palavra de Deus, mas a gente sai de lá, o sol aparece e queima todos os brotinhos, ou seja, eu saio de lá e continuo sendo a mesma coisa. Então, toda a palavra de Deus que foi proclamada ali, naquele momento, ela seca em mim, porque ela não vai dar fruto. Eu não vou deixar meu coração germinar em nada. Por quê? Porque não tem raiz. Entendeu? Isso significa o terreno pedregoso. Aí mais adiante a gente vê aqui o terreno que outras sementes, né, caíram num terreno espinhoso. Ou seja, uma plantação de espinhos. A palavra diz que esse semeador foi passando por esse caminho e lá caíram também sementes no meio dos espinhos. E aí, os espinhos, eles sufocaram aquela semente que caiu e elas não conseguiram germinar. Elas morreram, né? Porque foi caída no meio de espinhos. O que é que acontece aqui, trazendo para a nossa vida? Todas as vezes que eu recebo a palavra de Deus, eu recebo toda aquela esperança de vida, eu recebo tudo, mas vêm as tribulações na minha vida, que são os espinhos. Chega a dificuldade na minha vida. Então, um exemplo, eu estou indo ao grupo de oração há bastante tempo, né? Então eu estou ali me alimentando, me alimento da palavra de Deus, dos louvores, de tudo. Só que chega um momento de tribulação na minha casa. Um desemprego, por exemplo. Outro exemplo que eu posso citar, um luto, uma morte, não é? Uma morte, uma perda para a vida, uma separação, né? Seja lá o que for, uma doença, né? Chega. E aí, com aquela tribulação, com aquele problema que está me acontecendo, eu esqueço tudo que eu me alimentei no meu grupo de oração, na minha missa. Toda a minha fé ela vai embora diante desse problema, né? Eu fico com aquela aridez espiritual, achando que Jesus me abandonou, achando que o tempo que eu passei na igreja foi tempo desperdiçado, né? Então, esses espinhos que chegam na nossa vida, eles conseguem abafar a nossa fé. Eles conseguem abafar a nossa esperança, aquilo que a gente tem de esperança dentro de nós, né? De que Jesus está no barco da nossa vida. Então, a dificuldade, ela faz com que o nosso terreno, ele não aceite a semente mais, que é a palavra de Deus, entendeu? Os espinhos representados aqui, representa os espinhos da nossa vida, ou seja, as tribulações, né? O tempo ruim que chega na nossa casa, né? Aquele tempo de morte, aquele tempo de luto, aquele tempo de desemprego, aquele tempo de aridez espiritual, de doença, né? Então, tudo que eu me alimentei, eu começo a ficar fraca na fé. Ou seja, a semente que caiu no meio dos espinhos, elas morreram porque os espinhos eles cresceram, ou seja, a gente deixa crescer em nós as dificuldades, o medo. E aí a gente mata em nós a palavra de Deus, a gente mata tudo que Jesus já fez na nossa vida, a gente fica com essa aridez espiritual. Então esse é o terreno. O meu coração ele pode se encontrar hoje assim, um terreno espinhoso, ou ele pode se encontrar um terreno pedregoso, um coração duro de pedra, né? Ou simplesmente um caminho que não tem intenção nenhuma de acolher a palavra de Deus, não é? Até aqui. Só que para finalizar, a palavra diz que as sementes também caíram num terreno bom. Então, o meu coração, ele pode estar
simplesmente um caminho. Ele pode ser um caminho pedregoso, um caminho, um coração de pedra. Ele pode estar um coração de espinho, né? E também ele pode estar uma terra boa. Aí se o meu coração ele está uma terra boa, toda a palavra de Deus ela é acolhida dentro de mim. Eu vou ter vontade de cada dia mais me alimentar com essa palavra. Por quê? Porque eu estou vendo mudança em mim. Né? Então essas mudanças são os frutos. É um terreno aonde aquelas sementes caíram, aquelas sementes germinaram, cresceram e deram frutos. Então, o terreno do meu coração, quando ele está fértil, quando ele está, é um terreno bom, a semente ela cai, a palavra de Deus ela vem na minha direção. Ou eu vou buscar, ou alguém me traz essa palavra de Deus, né? Me convida à conversão e eu aceito, né? Então, cada vez que eu vou à minha missa, ao meu grupo de oração, eu me converto cada dia, eu me renovo com a palavra de Deus. Então, eu vou mudando em mim. Aquela mulher velha passa a ser uma mulher nova. Então, o meu terreno, o terreno do meu coração, ele está sendo bom e ele está dando frutos, que é justamente a mudança, a minha mudança em primeiro lugar, não é? E quando a gente muda, quando a gente dá o nosso sim verdadeiramente para a palavra de Deus, o nosso sim para nos converter verdadeiramente, não é só nós que ganhamos, os nossos também. As pessoas do nosso lado, as pessoas que moram dentro da nossa casa, principalmente, ela observa a nossa mudança. E muitos abrem também o seu coração e dizem, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero também mudar como fulana mudou. Às vezes é uma pessoa muito difícil a fulana. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito ignorante, é uma pessoa que é prepotente, é arrogante, né? Aí o que é que acontece? A partir do momento da conversão, que você deixa o Espírito Santo agir dentro de você, você vai mudando, você deixa de ser prepotente, arrogante, ignorante, e você passa a mudar de vida, a ser uma outra pessoa. E aquela pessoa que está ali com você vai ser um fruto seu, né? E você está sendo um fruto de Jesus, você está dando fruto. Então, o terreno do seu coração, ele está um terreno bom, um terreno fértil, né? Então, a gente hoje vê a diferença de um terreno pedregoso, de um terreno espinhoso e de um terreno bom, né? E simplesmente aquele terreno que não quer saber de nada das coisas de Deus, né? Que é lançada a palavra. Muitas vezes as pessoas chegam até a gente e a gente não dá ouvidos, a gente não quer saber. Muitas vezes a gente não recebe nenhum santinho daquele quando nos dá. No centro, quando a gente passa, tem sempre alguém com um santinho ali dando, que é uma mensagem, é um salmo. Muitas vezes a gente nem olha e a gente nem quer ver. Não, quer nem ver essas coisas. É um terreno simplesmente. Então, a palavra ela é lançada, Jesus manda alguém te dar a palavra dele e tu joga fora, então vem os pássaros e come. Aí vem o terreno pedregoso, só lembrando, né? O terreno pedregoso é o coração duro. Muitas vezes eu vou à igreja, eu acolho tudo aquilo que está sendo pregado ali. Eu entendo, eu acolho, mas quando eu chego na minha casa eu continuo sendo a mesma coisa. Quando eu chego na minha casa eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não mudo em nada. Meu coração é pedregoso. E todas as vezes que eu recebo a palavra de Deus, né? Ela começa a brotar dentro do meu coração, eu me alimento de verdade com essa palavra. Eu gosto de ir ao grupo de oração, eu gosto de ir à missa, eu me sinto bem, eu acolho tudo lá. Mas quando eu saio de lá, que eu me deparo na minha casa com os meus problemas, com as minhas lutas, com as minhas tristezas, com as minhas frustrações, eu esqueço totalmente de tudo que eu fui buscar na igreja. Então, aquela semente ali que estava germinando, ela é sufocada. Ela é sufocada.
sufocada, né? Pelos espinhos. O espinho, ele vem e sufoca. Toda a nossa tribulação, a gente tem que reforçar a nossa fé, buscar cada dia mais a palavra de Deus, a igreja, um grupo de oração, coisas que nos leve para perto e não deixar que os problemas nos afastem de Jesus. É isso que a palavra de Deus vem dizer hoje. E por fim, esse terreno fértil. É aquele terreno que eu aceito a conversão. É aquele terreno que eu me deixo levar pelo Espírito Santo a mudar, né? Aos poucos. O que a gente faz aqui com essa reflexão aqui da palavra é a mudança diária aos poucos. Ninguém muda da água para o vinho, ninguém muda assim, ó, rápido, não. A gente vai mudando aos poucos. A gente vai deixando ser tocado pelo Espírito Santo e vai mudando. Amém? Um bom final de tarde aí, uma boa noite para todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.